Obrigado, professora Gabi, pelo convite. Vocês estão ouvindo bem? Estamos muito... Tá tudo ok, né? Eu falo mais baixo ou o microfone mais baixo? Pode falar. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu vou começar, eu estou um pouco tenso, deixa eu compartilhar com vocês, porque eu lancei o livro só há 2 meses, e é a primeira vez que eu vou falar com estudantes de arquitetura. Por enquanto, aliás, um dos objetivos do livro é tentar levar a arquitetura para quem nunca pensa nela. Então, assim, o meu maior objetivo com esse livro é que empresários, investidores, banqueiros, vereadores, prefeitos, mas especialmente incorporadores, achem, pensem, reflitam sobre a cidade que eles constroem ou que eles bancam. E eu tenho conversado muito com esses públicos aí de não arquitetos, então hoje eu vou tentar me comportar e a gente discute depois. Agradeço a presença aqui de todos. Eu queria começar, antes de falar do livro, mostrar alguns videozinhos bem curtos para introduzir o porquê desse livro agora. Eu posso passar. Essa construtora, Sorro, é, sei lá, Cirela de Pequim. Eu morei 3 anos lá e quando eu morava lá, eles já tinham feito uns 15 grandes condomínios de vários prédios, sempre com arquitetos. E a dona da companhia, que é aquela mulher que apareceu no início, a Jianxin, ela recebeu o Leão de Ouro da Bienal de Veneza de Arquitetura em 2002 ou 2003? 2003. E por patrocinar a arquitetura na China. Ou seja, é quase há 15 anos, e ela tem trabalhado com do Shigeru Ban ao Kengo Kuma, a Zaha Hadid e uma longa lista, além de alguns escritórios chineses, tanto de Pequim quanto de Guangzhou. Então, esses são os prédios que ela tem construído de 98 para cá. Então, nos últimos 20 anos, ela se tornou aí a maior construtora de Pequim. Aí fala que ela é a maior construtora da China, mas não é verdade, porque tem construtoras maiores em Shanghai, mas de Pequim, com certeza, é maior. Ela é de um escritório chinês. Aí, o outro videozinho eu quero mostrar para vocês é o da inauguração desse Wangjing Sorro, que é um projeto aí. Olha só, Unice Sumar está aproveitando aqui para promover engenharia e arquitetura. Então, é uma empresa relativamente nova, né? Apesar que no mercado imobiliário, uma empresa que sobrevive há quase 20 anos, é muito forte. E a Jianxin, quando ela lança esses prédios, tem aí um grande... alguém está procurando, eu acho, ali. A Marta Cafarina. Mas tem algo aí muito interessante de que há um grande evento no lançamento desses prédios. Assim, tem inauguração, fogos, os arquitetos são recebidos com tapete vermelho. E algo para se perguntar, o porquê de na China de hoje, onde se constrói sem parar, como vocês podem ver, por que o mercado imobiliário está enfatizando tanto, olha, o meu projeto tem arquiteto, o meu projeto tem espaço público, aliás, quase todos os prédios da Sorro tem aí lago, jardins, parque, mesinhas na calçada, são abertos, né?
não tem grades e fontes. E o último videozinho que eu queria mostrar para vocês é de Nova York, de um edifício basicamente de kitnetes, que foi inaugurado há pouco, que eu imagino que vocês conheçam, até por ser em Nova York é mais famoso, esse Via 57 West, que é essa, né, a pirâmide lá do Bjarke Ingels, que fica do lado do Rio Hudson. É um tetráedro, como diz aí. E é um edifício de 709 apartamentos. Foi inaugurado, se eu não me engano, no passado. E é numa área de Nova York, que era aí um patinho feio de Manhattan, porque é do lado do rio, ainda é uma área aí não muito boa, está um pouco atrás de Hell's Kitchen. E a construtora que fez também até anteontem, ela não contratava arquitetos e fazia aí torres genéricas pela cidade. Há uma competição hoje em dia em Nova York, e para você se destacar aí num mercado muito aquecido, os arquitetos voltaram, depois de uns 30 anos que Manhattan não construía nada com arquitetos. E tem esse pátio, etc. Pronto. Por que eu mostrei esses videozinhos? Antes de mais nada, porque aqui a gente perdeu essa conversa de mercado imobiliário e arquitetura. Perdemos há muito tempo, tem aí construções genéricas pelo país inteiro, ou seja, não só São Paulo, ainda que o foco do meu livro seja São Paulo. Mas o que acontece hoje na China, em Nova York, e em Singapura, e em Londres, e em diversas cidades do mundo, São Paulo já teve um momento assim, em que havia uma competição, numa cidade que era muito menor do que hoje. São Paulo, em 50, era do tamanho da Curitiba atual. Metade da população de São Paulo era analfabeta em 51. Era um país muito mais pobre, um país agrário, um país onde a taxa de fertilidade era de 6 filhos por mulher. E, por incrível que pareça, nessa época, o mercado imobiliário era como o Vale do Silício de então. Só que, em vez dos jovens se juntarem para criar aplicativos, eles se juntavam para criar prédios. Ou seja, a gente cresceu, eu sou mais velho que vocês, mas eu falo a gente para me rejuvenescer. A gente cresceu com a ideia que o mercado imobiliário é muito pouco inovador. Você tem um prédio, aí tem 100 cópias, outro prédio que vende 200 cópias. Os shoppings são muito parecidos. Nessa época, além de serem a cópia da cópia da cópia, você estava inovando numa cidade que ainda não morava em apartamentos. Então, esses prédios surgem numa época que havia poucos prédios em São Paulo, e quase todos de escritórios. Morar em condomínio era mal visto, tanto pela elite como pelos mais pobres. A ideia de habitação coletiva era mal vista até o final dos anos 40. E você tinha que criar, então, prédios nunca antes vistos e tentar convencer uma nascente classe média, a antiga classe média alta, a se mudar para prédios e a trabalhar em prédios. Por favor. E eu vou mostrar rapidamente alguns dos prédios que eu falo no livro. Acho que eu vou ficar aqui para não ter um torcicolo violento e tentar mostrar num rápido apanhado. Claro que no livro eu conto quem construiu, quem patrocinou, a burocracia, o financiamento, todas aquelas coisas que permitem ou não a criação de boa arquitetura. Então, muito rapidamente, se eu conseguir... consegui. Esse é o edifício CBI Esplanada, lá no Anhangabaú. Todo mundo aqui conhece? Já esteve nele? Não.
Sim. Quem conhece, levanta a mão, por favor. Ok. Então, esse prédio, o projeto é de 1946. Ele foi o primeiro arranha-céu aí racionalista de São Paulo. E ele, para ser aprovado, foram quase 3 anos de cartinhas entre o arquiteto e os técnicos da prefeitura. Ele precisava explicar porque esse prédio não tinha adornos, porque não tinha decoração, porque era assim tão nu como os técnicos perguntavam. É uma questão fantástica você ver que por 3 anos, imagina, a família Guinle estava por trás desse prédio, dona do hotel do lado, do Esplanada e do Copacabana Palace, e não houve aquela conversa, mas quem é o fiscal? Quem é o vereador que pode aprovar isso? Vamos pagar e esse prédio sai. São 3 anos de cartinhas do Korngold explicando porque a arquitetura moderna era importante, de alguma maneira educando os técnicos da prefeitura, que diziam que, olha, o Anhangabaú era todo, então, historicista e esse prédio destoava demais. Ele está num terreno de pouco mais de 1.000 metros quadrados e tem 30 mil metros quadrados de área construída. O que naquela época podia, porque ainda não existia o coeficiente de aproveitamento. E por último, o arquiteto que fez essa obra, o Lucian Korngold, era o maior arquiteto de Varsóvia nos anos 30. Ele conseguiu fugir no dia que os nazistas invadiram a Polônia. Ele era judeu, e ele conseguiu vir para o Brasil dentro de um acordo aí desconhecido entre o Vaticano e Itamaraty, de trazer judeus para cá com documentos falsos, como se eles fossem católicos. Eram os chamados judeus do Vaticano. Então o Korngold veio para cá, ele falava 7 idiomas, o que ajuda, e rapidamente ele se estabeleceu como arquiteto em São Paulo, e esse prédio foi feito 6 anos depois de ele ter chegado aqui. Então é um grande feito. O Copan, vou falar rapidamente, porque ele é muito conhecido, mas para tentar levar vocês para essa época. Vocês imaginem 2 banqueiros de um banco médio imobiliário de hipotecas, que tinham 30 e poucos anos, se juntam e falam, vamos fazer um prédio residencial com 900 apartamentos e chamar o Oscar Niemeyer. Hoje, os 2 banqueiros seriam internados. Na época, não só não foram internados, mas conseguiram atrair 200 sócios na cidade para bancar a construção do Copan, que de 900 depois passou para 1.160 apartamentos. Esse aqui é o edifício Nações Unidas, também de um arquiteto carioca, o Abelardo de Souza, na Avenida Paulista. E falando de inovação, vocês imaginam que em 52, quando esse prédio foi lançado, a Avenida Paulista basicamente tinha palacetes. Casas de 1.000 metros quadrados, 1.500 metros quadrados. E esse prédio trazia apartamentos de 1 e 2 quartos. 460 apartamentos. E uma galeria de 25 lojas no térreo. A vizinhança era contra. E a prefeitura dizia que as lojas não podiam dar na Avenida Paulista. A Avenida Paulista tinha que ser exclusivamente residencial. Aliás, é algo que vocês veem que passam-se décadas. A gente vive aí o século da marmota e ainda tem bairros estritamente residenciais que esperneiam se você quiser colocar um café na esquina, porque vai desvalorizar, vai atrair gente diferenciada, etc, etc. Outro grande exemplo dessa época. Havia pouca legislação, até porque do prédio grande ao modernismo eram quase desconhecidos para os técnicos da prefeitura, mas havia uma comissão consultiva do prefeito, formada por especialistas, para decidir prédios muito diferentes, se vale a pena permitir ou não. E o presidente desse conselho era o Rino Leve, que era o presidente do IAB. E é o Rino Leve que faz o parecer aprovando esse prédio, no início, para desgosto dos vizinhos, mas em pouquíssimo tempo, como na história das famílias,
os irmãos, os sobrinhos, os netos começaram a ver que os terrenos da Paulista estavam muito valorizados. Eles foram os primeiros a quererem mudança nas leis e a se desfazer dos palacetes e permitir novos prédios. Mas esse aqui era um pioneiro. Aqui vocês devem conhecer o edifício Planalto, do João Artacho Jurado. Falando de inovação, ele só estudou até os 10 anos de idade. Ele era arquiteto, incorporador, construtor e especialmente marqueteiro. Aliás, ele vinha da publicidade. Ele fez a carreira dele fazendo estandes e comunicação visual de feiras industriais. Naquela época, quando se lançava uma lavadora, o primeiro liquidificador, se tinha as grandes feiras no Parque Antártica, e o Artacho Jurado era o rei desses estandes. Quando esse negócio começou a perder fôlego pela Segunda Guerra, ele passa para incorporação. E o estilo, como vocês podem ver, é um estilo não modernista, é um estilo aí hollywoodiano, cenográfico. Ele pensava, aliás, como ele vinha de uma classe média baixa, da zona leste de São Paulo, ele de alguma maneira, ele oferecia status pela arquitetura dele aos recém-chegados no centro de São Paulo. Então, esse, por exemplo, é um prédio de apartamentos populares, mais da metade dos apartamentos aí tem entre 40 e 60 metros quadrados. Mas de fora parece um edifício de luxo, e até os terraços dão a impressão que os apartamentos são enormes, mas é apenas ilusão de ótica. Aqui é o salão de festas do edifício Viadutos, outro prédio também do Artacho Jurado. E aqui também o salão de festas. Ele pensava tanto no seu público consumidor, que era de classe média baixa, que ao contrário do que a gente vê hoje, o mercado imobiliário sempre tenta falar que aquele prédio é exclusivo. Exclusivo, de luxo, assim, o 50º Place de Vosges de São Paulo é exclusivo, né? No caso do Artacho, não. Ele pensava com quem tinha pouco poder de poupança, que já estaria gastando sua poupança para comprar esses apartamentos em prestações. Então, os anúncios dele diziam, olha, tem esse salão de festas e tem um anúncio de propaganda, um outdoor em cima. Isso vai ajudar a baratear o condomínio. Quando ele lança o Bretanha, o edifício mais luxuoso dele em Higienópolis, ele faz 350 vagas de garagem, o prédio tem 160 apartamentos só. E ele dizia, olha, aproveitem para alugar as vagas, porque todos os prédios vizinhos não têm garagem. E esse marketing fez aí muito sucesso e ele lançou quase 3.000 apartamentos em pouco mais de 6 anos. Não. Voltei. E aqui, hoje em dia a gente chama de edifício inteligente qualquer prédio marqueteiro que diz que tem água de reuso, que coloca ali uns 5 paneizinhos solares no teto, ainda que eles obriguem, 10.000 funcionários a irem de carro todo dia, mas eles dizem que são arquitetura sustentável. Esse prédio, que até hoje cria aí um dos quarteirões mais vivos da Avenida Paulista, é aí um triunfo de um projeto muito bem sacado. Nesse terreno na Paulista, morava uma família de 5 pessoas. Horácio Sabino, a mulher e 3 filhas. Horácio Sabino foi o criador da companhia City, que fazia loteamentos como os jardins. Quando Horácio Sabino morreu, a mulher e as filhas vendem esse terreno para o José Tijurs, que era o maior hoteleiro da cidade. E o José Tijurs queria fazer o maior hotel de São Paulo, o primeiro 5 estrelas, na Avenida Paulista. Só que o prefeito Jânio Quadros, que era um tanto imprevisível, antes ainda de ser presidente, o Jânio Quadros diz que não pode tocar na Paulista, é uma rua aristocrática, não pode aí trazer barulho e bagunça. E o José Tijurs se viu com um mico imobiliário. Ele que nunca tinha vendido um apartamento na vida, falou, o que é que eu vou fazer com esse terreno enorme? E aí, sorte das sortes, para ele e para um jovem arquiteto de 26 anos de idade,
recém-formado em Belo Horizonte, estava procurando emprego em São Paulo, morava numa pensão na Rua General Jardim, o Davi Libeskind, e o Libeskind vai bater a porta do Tijuros. O Tijuros só trabalhava com arquitetos modernos. Ele fez o Hotel Excelsior com o Rio Leve, ele fez o Hotel Jaraguá com o Franz Repp, e o Libeskind vai lá com uma prancheta emprestada, para parecer que ele era mais arquiteto do que era na verdade, e o Tijuros, meio que para se livrar dele, fala: ei menino, se você me trouxer em 7 dias um projeto para fazer algo com esse terreno, você está contratado. O Libeskind, que aos 26 anos, você está naquela idade que você não precisa dormir, né? Dormir é para os fracos, ele passa os 7 dias seguintes trabalhando e chega com um projeto muito parecido ao da maquete. Vocês imaginam que, ou seja, naquela cidade aí basicamente de casinhas e alguns poucos prédios baixos, então essa é de 55. 55, Mas é maquete, né? Não é o prédio pronto ainda não. É maquete. Mas ele já tinha pensado ali na geodésica, nas lâminas. E entre várias ideias aí revolucionárias, ele basicamente esconde as entradas de carro nas ruas secundárias, na Alameda Santos e na Padre João Manuel, cria esses 2 bulevares aí na Paulista e na Augusta para pedestres. Também para pedestres, a calçada invade o interior do prédio com o mesmo material, o mesmo piso, sem catraca, sem muro. Ou seja, era uma praça pública num espaço privado, na maior avenida da cidade, que não tinha praças. E que na prática vira aí, ou seja, esse projeto é pré-Jimmy Jacobs, é pré-Morte e Vida nas Cidades Americanas, e ele consegue, ele e o José Tijuros, que era um empresário também visionário, fazer um bloco inteiro de escritórios de 40 metros quadrados, um bloco inteiro de escritórios de 300, 800 metros quadrados e um bloco de apartamentos. Então você tinha desde o dentista e do pequeno consultório a empresas grandes a apartamentos. Então você tinha de segunda a domingo um movimento, porque no térreo tinha o Fazano, tinha lojas, tinha café, cinema, livraria, aliás, como até hoje. E cria aí um quarteirão que nós não conseguimos replicar em São Paulo nas décadas seguintes. Eu acho que também um dos motivos aí do meu livro é questionar, porque ao não conhecer tanto o passado e ao não estudar os nossos sucessos, a gente repete os erros, né? A gente construiu a Berrini há mais de 25 anos, deu muito errado, então as avenidas seguintes copiam a Berrini. A Chucri Zaidan, a Marginal Pinheiros. Imagino que em Campinas deve ter também alguma avenida bem errada. Salvador tem alguns bairros errados. A gente tem o Porto Maravilha, a Odebrecht pensou em 4 arranha-céus de escritórios e não tem um prédio de apartamentos. Isso durante o dinheiro olímpico. Eles dizem agora que não, vai ter residencial, porque a melhor hora para atrair investimento para o Rio de Janeiro é pós-Olimpíada, deve ser o que a Odebrecht e os patrocinadores da Olimpíada pensam. Aqui o interior, né, do Conjunto Nacional, ou seja, corredor de matar de inveja qualquer shopping. Aqui outro tema que eu desenvolvo no livro, que eu vou falar rapidinho aqui, é como quem tinha grandes terrenos ou um bom capital no bolso, procurava os arquitetos para desenvolver esses espaços. Na década de 50, teve mais concursos privados na cidade de São Paulo que no Brasil inteiro da última década. Concursos privados. Aqui a gente está falando de um antigo palacete, que era o Circolo Italiano, o Clube dos Italianos de São Paulo. Eles perceberam que a cidade estava se verticalizando ao redor e a casa deles foi confiscada
quando o Brasil declarou guerra à Itália, na Segunda Guerra. E o governo rápido em devolver a casa, levou aí 12 anos para devolver. Então, quando a casa voltou, ela estava em mau estado e o terreno estava muito valorizado. O que os italianos de então fizeram? Eles não procuraram assim, olha, eu tenho uma sobrinha que mexe com arquitetura, eu tenho um primo que desenvolve aí projetos. Não, eles decidiram fazer um concurso pedindo a incorporadores e arquitetos para quem poderia aí otimizar esse espaço, desde que garantisse 7.000 metros quadrados para o clube. E o resto, o arquiteto e o incorporador podiam explorar, verticalizar. Aí também um arquiteto que entendia a cabeça do mercado. Na época, você só podia verticalizar em São Paulo 2,5 vezes a via em frente ao imóvel, ao edifício. Então, os outros escritórios que concorreram desenharam basicamente prédios de 50 a 70 metros de altura, olhando ou para Ipiranga ou olhando para São Luís. E o Franz Repp desenha esse edifício ovalado, olhando para a Praça da República. E no dia aí da apresentação dos projetos, o Repp fala, não, a via que está em frente ao prédio é a Praça da República. Então ele pode fazer um prédio de 160 metros sem furar a lei, que era aí o dobro dos outros prédios. Eu entrevistei o filho do Gregory Warshawski, que era um dos concorrentes, o Maurice, e ele fala que na hora que o Franz Repp desenhou, todos os outros arquitetos falaram, já ganhou. Sacou, Aqui, outro fato comum dessa época, que também nos faz pensar e rende um capítulo inteiro do livro, é que muitos arquitetos final dos anos 40, início dos 50, eles perceberam que fazer projeto dava pouco dinheiro. Algo que mudou muito, então vocês podem se dedicar exclusivamente ao projeto. Mas naquela época os arquitetos eram razoavelmente explorados e os projetos eram mal pagos. Então muitos criaram suas próprias construtoras. Eles eram os arquitetos e os incorporadores. Houve aí um grupo, aliás grande, uma diáspora de imigrantes da Europa do Leste, da Alemanha, da Itália, da França, que ao chegar aqui, loucos para trabalhar, com a experiência aí de ter estudado nas faculdades europeias, eles perceberam que iam levar mais de 10 anos para ter o então CREA. Não sei se fosse o carro, talvez ia ser super mais rápido, mas naquela época você levava 10, 12 anos para ter o registro. Então esses estrangeiros também criaram suas construtoras. Eles iam atrás de industriais, italianos, judeus, no Bom Retiro, na Moca, que queriam diversificar seus negócios. Construir prédio era a grande novidade. Então, o dinheiro, o capital, ia para quem sabia fazer. Vocês imaginam que história fantástica do Brasil, se as pessoas que têm dinheiro procuram quem sabe para gastar. E esse caso, que é o edifício Suzana, do Israel Gauman. O Gauman é um judeu Rick Mindlin, e criou aos 25 anos de idade a sua construtora. Ele ganhou uma casa do pai dele quando ele se casou, e ele convence a noiva a vender a casa, eles irem para um apartamento de 40 metros quadrados para fazer um predinho de 3 andares naquele terreno, no então barato bairro de Pinheiros, que era assim, subúrbio da cidade. E rapidamente ele começa a fazer aí dezenas de prédios em São Paulo, em Santos, no Guarujá. E esse aqui, que é de 57, tem essa característica aí marcante de que ele ficou traumatizado ao fazer vários prédios buscando a insolação perfeita e que eram cobertos pelo primeiro prédio que surgia um ano depois. Então ele rotou aí as janelas em direção à Rua Bela Sintra para que nenhum prédio do lado pudesse cobrir ou invadir aí a privacidade. O Hitchcock fez Janela Indiscreta nessa década.
e ele vira as janelas aí para a Rua Bela Sintra. O prédio do lado, que obviamente é um pavor e é dos anos 70, ele não consegue aí esconder o edifício Suzana, que tem outra característica bem particular. É o primeiro, eu diria quase o único, edifício popular dos Jardins. É um prédio só de kitnets, todos os apartamentos aí são quarto e sala de 50 metros quadrados. E nos Jardins, ou seja, pouco depois, já não haveria espaço para edifícios assim de apartamentos mais baratos. Outra coisa que também vale muito estudar dessa época. Havia uma cooperativa de funcionários públicos do Estado que comprou um terreno aí em Santa Cecília e foram atrás de algum arquiteto que soubesse fazer um prédio bom, mas o mais barato possível. Olha, aqui todo mundo tem salário de funcionário público, não podemos esbanjar, mas queremos trabalho de arquiteto. Não vamos economizar no projeto. E aquele arquiteto do primeiro prédio, o Lucian Korngold, o que fez lá o arranha-céu no Anhangabaú, ele estava então com fama de ter feito o primeiro arranha-céu racionalista de São Paulo, ele é contratado por essa cooperativa. À época era muito comum você pagar projetos com unidades. Então eram 160 famílias, ele desenhou 163 apartamentos, ficou com 3 apartamentos e produziu aí esse prédio que... As fotos são minhas, então a foto não é lá muito boa, mas é a aerolite, o revestimento é todo aerolite, né, que é aquele granilite fininho, nos pilotis, no chão, no saguão. Tem um grande pátio interno aí, como jardim, e placas de eternite decoram a fachada. Dão movimento à fachada. Então, tijolo laminado e placas de eternite. Por incrível que pareça, sobrou dinheiro da vaquinha dos funcionários públicos. Ou seja, tudo foi tão barato, e o Korngold dizia, né, eu cresci fazendo prédios na Varsóvia destruída entre guerras. Então eu sei fazer projeto barato. Então ele convence, numa reunião aí de balanço aí de despesas, ele fala, mas eu acho que o prédio precisava ter umas obras de arte para dar um up, né? E ele era amigo de um escultor italiano, o Bruno Giorgi, que fez lá o famoso meteoro do Itamaraty. E o Bruno Giorgi faz 2 faunos na entrada do prédio, aqui só dá para ver um, e que estão lá até hoje. E esse prédio, então, o projeto é de 1949, e hoje é um dos prédios aí mais badalados, aqui a fachada. Claro que assim, já teve gente fechando, com vidro, etc. Não dá para controlar o futuro do projeto. Mas é um prédio que nunca sofreu uma reforma. Ele foi inaugurado em 52. Eu entrevistei uma ex-síndica, que é a única moradora que está lá desde o início. Que é a moradora viva, que assim, ela entrou no prédio novo. E ela me falou, olha, nada a gente precisou reformar, nada. Eles fizeram uma guarita, meio errada, claro, e grades. Desculpa? É eternite mesmo, eternite mesmo. E aqui já chegando aí perto do final, porque assim eu estou mais interessado em conversar com vocês e ouvir as perguntas, até porque vocês não moram em São Paulo, então talvez, sei lá, o que esses prédios dizem ou não a vocês. Em 57, as primeiras leis aí de zoneamento, de uso do solo em São Paulo, buscavam desadensar a cidade. O centro era considerado um lugar caótico, insalubre, muito cheio de gente. A indústria automobilística estava nascendo e nós íamos virar uma grande Los Angeles. Uma Los Angeles rica, com todo mundo com a sua casa, quintal e árvore, e todo mundo ia ter carro, e a gente não ia depender do transporte público, que já era muito ruim à época. Então, vários terrenos de São Paulo foram inutilizados numa canetada. Por exemplo, aqueles 2 primeiros prédios, o Copan e o CBI Esplanada, eles teriam 1/5 do seu tamanho
se tivessem sido apresentados a partir de 57. 1/5 do tamanho. E olha que tanto o Copan como o CBI são terrenos grandes. Quem tinha um terreno muito pequeno, já não vale a pena verticalizar. Aliás, quem caminha hoje pelo centro de São Paulo, tem terrenos lá que viraram estacionamentos, garagens, que eles estão encalhados desde 57. Mas, olha que interessante, de novo, essa aliança rara entre o capital e o talento. Havia dois industriais do Bom Retiro, o Benjamin Citron e o Jacob Lerner, que tinham comprado vários terrenos, que encalharam no centro, e vão atrás de um casal de arquitetos que ganhou fama de contrate eles, que eles fazem tudo. Eles faziam o projeto, eles treinavam os corretores, eles faziam os anúncios nos jornais e eles decidiam o programa. Aliás, a comercialização era deles. O investidor dava o dinheiro na mão e depois esperava a sua parte, o seu lucro. E esse casal, a Maria Bardelli e o Hermano Cifredi, que produziram aí dezenas de prédios de tudo quanto é tipo, chegaram com essa ideia, que também é outro jeitinho imobiliário, a lá o Edifício Itália ou a lá o Nações Unidas, que é, se você não pode adensar com apartamentos nem com escritórios, a lei não fala nada de prédios que só tem lojas. Não havia o conceito de shopping center no Brasil. O conceito de shopping center só chega em meados dos anos 60. Então eles fazem prédios como esse aí, a Galeria do Rock, com 7 andares só de lojas. E de novo aí nesse exercício de como São Paulo seria, ou como Campinas seria e outras cidades brasileiras seriam, se a gente simplesmente olhasse para a boa arquitetura que a gente já soube fazer. Compara essa Galeria do Rock com qualquer shopping construído nos últimos 20 anos no Brasil, o Caixotão, que tem ar-condicionado 24 horas, iluminação artificial 24 horas, corredores que levam de lugar nenhum a lugar mais nenhum ainda. Você se sente dentro de um cassino, né? Você tem que se perder e ficar gastando. Aqui, basicamente, eles criam uma rua, ou várias ruas, ligando uma outra, onde todas as lojas compartilham um espaço nobre, que o Hermano e a Maria chamavam aí da passeggiata, que é o que os italianos fazem quando terminam o trabalho, né? A happy hour nas cidades pequenas italianas, a passeggiata, quando você sai para caminhar, flanar, sem rumo. E eles diziam que as galerias deles eram para fazer a passeggiata. Nessa época, as galerias eram abertas 24 horas. Então, até quando as lojas da Galeria do Rock estavam fechadas, a galeria estava aberta. Você podia passar por aí, se proteger da chuva ou do sol. E tem essa brincadeira aí com os pisos, né? Porque eles não queriam eles não queriam a monotonia de shoppings e afins. Vamos ver. É na última fotinho, na última foto. Eu já estou na última. Eu já falei mais do que deveria. Isso. Aí, a última foto. Vocês já visitaram o novo Sesc, 24 de maio, do Paulo Mendes da Rocha, lá no centro? É engraçado porque todo mundo que visita o Sesc, e assim, eu sou viciado em Instagram, é impressionante que as pessoas vão no Sesc e fazem fila para tirar foto desse prédio, que também é da Maria Bardelli e do Hermano Cifredi, e também hoje apelidado com o nome musical, a Galeria do Reggae, é pertinho da Galeria do Rock. Aqui originalmente era a Galeria Presidente, e a Galeria do Rock era Grandes Galerias. E tem uma fila de gente que nunca olhou para esse prédio, que não sabia que esse prédio existia. E as pessoas ficam ali, no primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, para tentar descobrir que cápsula é essa, que projeto é esse, de 1961. E uma das ideias do livro é que quando você faz um prédio, aí como investidor, como incorporador, ou quando você compra o seu apartamento, o seu escritório, se a arquitetura é boa, ele tem mais de uma vida. Ou seja, ele pode passar por uma decadência, a fachada pode estar em péssimo estado, todo mundo vê potencialidades nesse prédio.
Muitos prédios que o Brasil construiu nos últimos 30 anos, a maior potencialidade é colocar abaixo e tentar fazer algo melhor como terreno. Nesse caso, vocês veem um prédio totalmente aberto, a cápsula acaba funcionando com uma arcada do térreo, o térreo é todo aberto, né? Então, em dias de chuva, as pessoas estão ali eu acho que é a torcida de São Paulo, se não me engano, uma das lojas, e se chama a Galeria do Reggae, porque tem 80 salões de beleza para os negros, brasileiros e imigrantes. Então tem dreadlocks, afro, mas os primeiros são os dreadlocks, por isso que virou a Galeria do Reggae. E hoje tem várias aí lojas também de música, especialmente dos imigrantes africanos. Mas vocês veem um prédio em péssimo estado, mas quase tudo que se constrói na cidade ao redor, e não só no centro, não tem essa relação aí tão aberta, tão transparente com a cidade. Então, aí, a boa arquitetura, de alguma maneira, tendo mais vidas, e vários desses prédios que eu mostrei passaram por fases de decadência e voltaram, aliás, do Copan ao Conjunto Nacional, ao Itália, passaram aí momentos aí de desvalorização, e hoje são lugares onde as pessoas querem estar. Ao contrário de Alphaville, ao contrário dos escritórios na Berrini, ao contrário de lugares que foram criados para uma sociedade que está desaparecendo. E eu acho que a gente já podia começar a conversa, né? Obrigado.